Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, ouvintes do Resistência Podcast. Hoje não estamos com o anfitrião, Sandro, que está na pós-graduação lá do Valorize, lá em Vitória. E hoje eu estou aqui com um grande professor que eu admiro muito e é uma honra tê-lo aqui na minha frente. Primeiro, está apresentando o Resistência Podcast. Segundo, está aqui com o professor Márcio. Ele falou que é Márcio, não é Márcio Lázari, que eu vou conversar com o Márcio hoje. Que é um grande professor, ele é especializado na parte de ciclismo. Hoje ele estará ministrando uma das aulas aqui da pós-graduação do Valorize, de Endurance do Iniciante ao Alto Rendimento, falando sobre ciclismo, sobre cadência, sobre zonas de treinamento, enfim. Bom, eu vou deixar ele falar um pouquinho. Mabetone por aqui. Vamos lá, professor Márcio Lázari, fale um pouquinho de você e vamos falar um pouquinho dos assuntos que nós teremos aqui durante todo esse sábado, né? Tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Prazer estar com você, Má. Obrigado pelo convite, aos ouvintes, à equipe do Valorize, turma que adora o Resistência Podcast. É um prazer falar sobre ciclismo no módulo de hoje, do Instituto Valorize, uma pós-graduação de Endurance que, eu devo dizer assim, eu gostaria de ter sido aluno dela. Eu fui. Você foi, é mesmo. Estou acompanhando de novo, né? E agora, é um divisor de águas, é uma nova fase do nosso esporte nacional. Porque juntar essa equipe e estar em meio a vocês é mesmo um privilégio e saber que é vanguarda do esporte de endurance. Eu quero falar um pouquinho mais do meu trabalho adiante. Você que, por favor, vá capitaneando e falando o que eu devo... Se eu falar demais, por favor, me interrompa, Pode tá? deixar. Aí eu não falo quase, né? Não. A gente tem alguns tópicos, mas vamos lá. O que você quer falar hoje sobre endurance? O que eu quero que você fale sobre ciclismo, que é essa paixão, sabe que é a modalidade que eu mais gosto na área do esporte que eu pratico, né? Eu sou triatleta, então é onde eu mais performo, talvez por isso eu goste mais, ou eu gosto mais, por isso eu performo melhor. Então, a ordem do produto não altera os fatores, talvez? Bom, o que nós iremos abordar na aula de hoje da pós-graduação? Vamos falar um pouquinho para os ouvintes do Resistência Podcast. Temos professores, temos atletas amadores, mas que são apaixonados pela teoria também, né? Sim, conciliando a teoria e a prática. Então, vamos falar um pouquinho. Assim como na pós, a gente também tem atletas que gostam de entender e estão fazendo a pós para poder performar melhor. Então, o que será abordado na aula de hoje, no tema de hoje, como será? Tá bem. O título traz muito, que é da iniciação ao alto rendimento no treinamento de ciclismo. Só que falar de ciclismo é necessariamente falar de uma das maiores invenções do ser humano, que é a bicicleta. Essa tua paixão, que é a de muitos, ela é para alguns, por exemplo, corredores que acompanham a gente aí no podcast, acaba sendo ou um lazer, andar de bicicleta, ou um meio de transporte. Então, um dos conteúdos da nossa aula de hoje vai começar por isso, por essa importância da bicicleta como um meio de transporte. É um contexto importante, né? Algumas cidades no mundo, você tem quase metade da população que utiliza e declara-se como um usuário de bicicleta no meio de transporte. Isso é muito forte, metade é muito, né? E além disso, a gente começa a falar um pouco da parte da ciência, porque enquanto ela parece ser um lazer, a tua paixão, a minha paixão, porque bicicleta mudou minha vida também, me lembro episódios assim de criança brincando, quando eu ganhei minha primeira bicicleta de estrada, assim, aquilo é muito importante, tem muita ciência sobre a bicicleta, o material, e sobre o que está no entorno dela. E não só no atleta. O atleta é muito óbvio, né? Esse ciclista que está com a gente, esse aluno, treinador, especialista, se formando numa pós-graduação, ele vai ter um conteúdo hoje científico
que vai falar de algumas metodologias da cinesiologia, da antropometria relacionada aos ciclistas. Falaremos de aerodinâmica, que é um aspecto, é uma tônica muito importante da ciência em torno da bicicleta. Falaremos, obviamente, da fisiologia, que é uma ciência-mãe que orienta o esporte hoje, que orienta a pesquisa, que direciona essa exatidão e essa precisão que o esporte traz também. E também oferece qualidade de vida, segurança às pessoas. A nossa pós, ela avança um pouquinho na parte do próprio treinamento, em relação às zonas de esforço, o que é muito leve, o que é muito intenso, os principais testes de controle, ferramentas, aplicativos, por exemplo, que fazem o monitoramento, o controle remoto, a distância do treinamento, é uma nova realidade, mais moderna. Então, temos ali... Facilita muito, né, para os treinadores se aproximar, né, ter Sim. atletas espalhados pelo mundo inteiro e ao mesmo tempo colher informações muito rápidas e muito precisas, né, professor? É a nova realidade. O nosso curso, hoje, esse módulo, ele acontece numa transmissão online. A gente está no estúdio aqui em Campinas, da HS Produtora, um lugar muito confortável, adequado, mas a gente está chegando remotamente, né, à vida das pessoas, e isso faz com que a gente pense essa nova realidade. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem o tradicional, tem o convencional que dá certo, mas tem o moderno que também dá certo, e é isso que a gente vai abordar hoje aqui. Muito bom, muito bom. O professor falou da criação da bicicleta, né, e aí me veio um insight na cabeça que, assim, quando as crianças elas aprendem a andar, acho que o próximo passo dos pais, né, é dar uma bicicleta. Eu acho que grande parte das crianças, né, o próximo passo é ter uma bicicleta e depois andar de bicicleta de rodinha, tirar a rodinha, a evolução, né? Então, acho cair que o ciclismo, cair de bicicleta. Então, acho que o ciclismo se não é o brinquedo que acho que 99% das crianças têm acesso na infância, é um dos mais utilizados, né? Acho que é almejado por toda criança. Eu vou ganhar uma bicicleta de Natal, né? É interessante. Eu sou pai de 2 filhos, né? Um tem 9 anos, o Guilherme, o Rafael tem 6, sou casado com a Larissa. E a gente fala de bicicleta em casa, eles me ouvem falar de bicicleta, obviamente, porque é o meu trabalho. A gente mora numa cidade grande, São Paulo, e que andar de bicicleta já é um pouquinho diferente do que era na minha época, né? Eu não cresci em São Paulo, mas eu pude andar muito na rua, e foi sim meu brinquedo, né? Era um pedido de Natal, né? Mas ainda vejo as crianças andando. Não posso de forma alguma falar que a cidade, o centro urbano, ele não é totalmente restritivo, há espaços para andar, mas eu tenho muito mais esperança no desenvolvimento do esporte nas cidades de interior. Né? Acho que quanto mais segura, quanto a via pública de circulação, onde a gente compartilha o espaço da bicicleta com o carro, ou com a carroça, se assim for, mais inclinado aquele local, aquela pessoa está para o desenvolvimento pleno da atividade, tanto da resistência motora, cardiorrespiratória, quanto também dos eventos, né, da cultura local, de ciclismo, de passeios e assim segue. Então, o espaço, a mentalidade serão hoje uma conversinha rápida que a gente vai ter no começo e que fazem parte também dessa história, essa tua trajetória da minha também de bicicleta. Que legal. E a gente pega atleta também que não andou de bicicleta, né? E que precisa ganhar isso na vida adulta, assim como eu não nadei na infância. A gente começa pelas rodinhas. Vamos começar pelas rodinhas. Exato. Mas aí falando sobre o treinamento em si, né, que vai ser bastante abordado na aula, como que parametriza isso? Qual é a melhor ferramenta? A frequência cardíaca, a percepção de esforço, a potência, como que a gente cruza, e precisa ter todas Você ou que está não? acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade.
Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Como que parametriza isso? Qual é a melhor ferramenta? A frequência cardíaca, a percepção de esforço, a potência, como que a gente cruza, e precisa ter todas ou não? A gente vai falar sobre isso na aula. Sim, falaremos. E já logo na parte da manhã, na teoria, onde nós vamos traçar o paralelo entre frequência cardíaca, a percepção de esforço e a potência. Em resposta objetiva, a potência hoje é um marcador ouro. Então, se você tem um medidor de potência na sua bicicleta, enquanto você está andando na rua, você tem as medidas, os registros mais precisos. No entanto, não é uma função biológica. Você não mede a fisiologia do seu corpo. O funcionamento metabólico ele não é registrado ali. E por isso a frequência cardíaca, ela, na figura especialmente do coração, como uma bomba que ejeta sangue e que o sangue, por sua vez, carrega nutrientes, essa função biológica que o coração revela, ela é muito importante. Então, a frequência cardíaca também é muito importante nesse processo. E a percepção de esforço, por sua vez, ela não é só o mais simples. Ela fala, como o nome diz, subjetiva, ela fala do sujeito. E por assim, falar e tratar do sujeito é respeitar as sensações que a pessoa tem. Nós não podemos ser limitados a números. Então a percepção de esforço ela acaba sendo um grande resumo, não só útil, prático ou barato. Ela é um resumo que é substancioso, ela fala da pessoa. E como é uma escala, a percepção de esforço que ela diz de si mesma é uma nota que ela se atribui, então você dá voz à pessoa. A junção dos três elementos, frequência cardíaca, percepção de esforço e potência, são para corredores, para ciclistas, para triatletas, para mountain bikers, pessoas que estão buscando informação sobre o seu próprio condicionamento físico, eventualmente pessoas que são do mundo do fitness, que praticam academia e não estão em nenhum desses esportes. A junção desses três controles ele é muito útil. E é ali onde você realmente vai se conhecer melhor, porque no final das contas, trata-se de conhecer-se a si mesmo cada vez mais, para você andar numa zona de segurança e para você também ter seus resultados. Perfeito, porque com certeza todos os atletas treinam para melhorar. E se eles querem melhorar, né, ninguém treina para ficar pior. Não. E aí, tendo conhecimento das zonas de treinamento, conseguindo parametrizar todas, desde a biológica, a física e a subjetiva, o treinador ele tem muito mais informações em mãos para poder prescrever com mais excelência os próximos treinos e ver como que esse atleta está evoluindo ou não, né? Ou se ele está patinando. Isso mesmo. A gente tem esse olhar de, no final das contas, melhorar a comunicação. Porque conhecer-se a si mesmo e o professor conhecer com quem ele está lidando, a professora entender mesmo à distância um pouco mais sobre o seu atleta, a sua atleta, é a possibilidade real de melhorar a comunicação. E com comunicação a gente vai longe. Porque quando eu falo muito, cobro bastante dos atletas a nota de percepção subjetiva de esforço, porque o coração bateu de um jeito, a potência foi para outro jeito. Só que se o cara não dormiu bem, se ele não tá bem, se ele não tá num dia legal, a percepção dele é diferente. Eu preciso entender o que o corpo dele tá sentindo naquelas intensidades, né? Isso, e deve ser considerado, certo? Sim, hoje, essas ferramentas, elas estão mais intuitivas na medida em que você tem os emojis, as carinhas, né? Então você tem a representação do teu estado, o seu feeling, tua sensação. É o cara triste, não estou tão bem, né? Então a gente tem quase 4 métricas para avaliar, né? Que é o estado de prontidão, também que é uma também que a gente não pode descartar, né? E hoje os aplicativos, eles não só permitem ao usuário colocar a nota daquela sessão, daquela prova, como ao treinador ou treinadora, permite construir um gráfico, você pode customizar um gráfico do jeitinho que você quer, com linha, barra, relacionar a potência, relacionar a frequência cardíaca, para você acompanhar ao longo de um processo, de meses, por exemplo, como essa pessoa se portou.
como se predomina sentir-se bem ou sentir-se super bem. No caso ali, a gente tem uma nomenclatura que fala de forte ou normal ou fraco. Então você tem voz a essa disposição, a essa prontidão, e você pode depois ter o relatório disso. Não é só um diário, um registro para você fazer a sua declaração. É mais, é mesmo a possibilidade de você depois fazer uma avaliação a partir disso. Isso. Muito bom. Cada vez a tecnologia está aproximando mais as pessoas. E a ciência, ela no ciência, campo, o professor Agostini deve ter, outro colega aqui do nosso curso na pós-graduação, deve ter trabalhado bem isso. O professor Herbert Simões falou muito sobre a percepção de esforço a nota 7, né, numa escala de 1 a 10. A nota 7 a 8 são as medidas de limiares críticos, que a fisiologia já conhece há muito tempo, e a metodologia científica validou, na escala adaptada, o número 7 e 8 como um indicador muito importante, onde as mudanças drásticas acontecem. Então, é válido dar uma nota, também do ponto de vista do monitoramento de funções, de zonas de esforço. Perfeito, exatamente. Muito bom. E falando sobre zonas de treinamento, sobre limiares, o que o professor indica? Usa-se muito teste de FTP ou vai cruzando os dados do atleta? Precisa ter teste de FTP ou outros testes? Qual que é a orientação que a depender do nível do indivíduo, o FTP já basta. Ainda que alguns autores discutam o nome, se ele é apropriado, porque FTP é um teste de resistência que fala do Functional Threshold Power, é uma potência limiar funcional. Tudo é funcional no corpo, né? Então há uma discussão sobre essa terminologia, mas deixando essa história ao lado, a gente tem mesmo o aspecto fisiológico, que o FTP, por ser uma medida relacionada ao limiar ventilatório 2, o ponto de compensação respiratória, num teste ergométrico incremental, com análise de gases, a gente consegue detectar esse ponto, essa medida ventilatória. O FTP ele acaba sendo um indicador muito poderoso para qualquer nível. Já que nosso podcast é resistência, a nossa pós é endurance dentro do Valorize, a gente trabalha com esse conceito dessa resistência de carga tolerável por um longo período de tempo. O FTP ele é uma medida confiável para isso, e sendo um atleta de alto nível ou um atleta iniciante, essa medida ela atende. Então o FTP ele é um pontapé inicial sem dúvida. Como se trata de potência, é restrito ao uso do equipamento, medidor de potência. Há outros testes de frequência cardíaca, que, por exemplo, numa carga de 30 minutos, você pode aferir a produção, batimentos médios e computar o seu limiar de frequência cardíaca a partir dessa medida média, num teste também intenso, máximo. E, portanto, você terá com menor custo, com uma outra camada de precisão, você também terá dados de limite, de limiar. Então, tanto o FTP quanto um teste de frequência cardíaca são importantes para esse pontapé inicial, mas eu ainda indicaria para iniciantes que buscam o desempenho, ou para atletas de alto nível que dependem de alto desempenho, o mapeamento do perfil de potência. E aí sim a gente tem, a partir disso, o uso de outras valências, e não só da longa duração. A curta duração também entra. Também. Muito bom. Para quem não sabe, o FTP é um teste de 20 minutos. Sim. Máximo que você vê Jesus, aí você volta. E pelos 20 minutos, eles são muitos segundos. Para Marcela foram intermináveis segundos. E é um teste que traz assim, referencial de literatura, há uma sustentação sobre ele. E ele definitivamente pegou, né? Ele colou no mundo. No mundo, Autores hoje relacionam essa métrica a outras variáveis de ciclismo, porque ela realmente está
tá na boca do povo. Tá na boca do povo, exatamente. Falou em FTP, o pessoal já É uma medida, é o TACAP do guerreiro, né? Exato. E, bom, falando em FTP, em testes, na pós-graduação do Valorize, que é que atende mais a questão prática, né? Que leva teoria e prática. Na nossa aula de hoje teremos teoria e teremos prática com a pessoa que fala comigo agora. Tá vendo? Vem aqui ainda usa de cobaia. A teoria e a prática é o nosso modelo que a gente entende na Valorize para levar o conhecimento aos alunos, né? E você, Marcela, cederá gentilmente o seu suor sobre a bicicleta, a sua máquina e seu brinquedo predileto, tá bem? Mas uma observação simples. Eu diria que submáxima na maior parte do tempo hoje. Então, nossa porção hoje de experiência no período da tarde vai olhar para o teu comportamento respiratório, para a sua postura sobre a bicicleta, para o seu padrão de movimento, com que cadência você executa, como pedalar em pé, como pedalar sentada, alguns gestos que você obrigatoriamente, por segurança própria e dos outros, fazer em cima da bicicleta quando você está andando em grupo. A própria potência hoje, por você ter um equipamento de leitura de potência na sua bicicleta, também vai ser um parâmetro para relacionar o seu esforço ao comportamento da frequência cardíaca, que também observaremos hoje na telinha do teu relógio, que te acompanha enquanto você pedala. Então esse é um cenário real, esse é um cenário prático, cotidiano, de um iniciante ao alto rendimento. Olhar para a telinha e coordenar um pouco as ações da sessão de treinamento. Perfeito. O Valorize, ele prioriza muito a teoria e a prática, né? Então, quando teve a minha turma, nós tivemos. Agora, com essa terceira turma aqui, a gente também está aplicando muito teoria e prática. Tem novidade por aí, porque eu não fiz essa prática. Então, teremos suor novos por aí. E, Márcio, falando dessa, que acho que teve um boom, né, do endurance, corrida, acho que a pandemia trouxe muito, que as pessoas não podiam ficar no indoor, academias, aí o pessoal saiu para correr, para pedalar, mountain bike, ciclismo e triatlon, e a gente está vendo a escassez nas provas, né? Abrem inscrições, já encerram-se os lotes, acabam as vendas. Aumentou muito essa demanda no ciclismo. Como que o professor olha para isso? O pessoal está muito ansioso para querer performar logo, iniciam e já... não, porque eu preciso ter X watts, ou eu preciso pedalar a X quilômetros por hora, tanto tempo. Como que o professor está tendo essa visualização desse público ansioso para performar em questão de meses? Ufa, isso é o fôlego, né? Porque essa pergunta é super importante. Obrigado, porque ela é... A solução dessa questão, ela é mesmo o trabalho de um professor. Saber educar, saber orientar, para que o indivíduo tenha segurança, saúde, para que o indivíduo se motive no processo e que ele busque isso através assim, do que é mais genuíno, que é ele ter energia, que é ele ter vontade em construir mais. Motivar-se por compra de equipamento é algo super válido, porque dá certo. O que a gente observa na prática é quando alguém troca de bicicleta, a pessoa responde melhor, anda, produz mais watts, aumenta a velocidade média. É super natural esse processo. Ele é bom, mas não pode depender só dele. E lidar com esse aspecto é um desafio. Então, quando a gente passa num curso, quando a gente desliga o microfone, quando a gente responde uma mensagem, encontra um atleta, vai a uma prova, que a gente sente essa realidade, que a gente se põe a pensar, puxa, estou fazendo a coisa certa? Bem, hoje eu busco, como eu falei, melhorar a comunicação, acho que é o pontapé inicial.
e num segundo momento o atleta ele tem que estar muito seguro de si mesmo. Ter uma visão de longo prazo é muito importante. Hoje um iniciante, e se tiver recursos financeiros, ele pode comprar o que o campeão do Tour de France usa, ao mesmo tempo inclusive. Então é uma questão de olhar para essas premissas de comunicação, de conhecer a si mesmo, de ter um hábito saudável, para você se alimentar de coisas que são boas e que vão te levar para o resto da vida, andando de bicicleta e fazendo o esporte. Porque se você depender de aspectos que são mais superficiais, logo acaba a tua vontade, né? Eu falo ainda, Marcela, que a gente precisa ter um olhar assim que é do grande propósito, né? Qual o grande propósito de você andar de bicicleta? Qual o grande propósito de você estar numa pós-graduação? Você tem que se alimentar do próprio processo. Você tem que gostar do processo. Não adianta só querer terminar bem uma competição. Não adianta só querer ganhar um troféu ou uma premiação em dinheiro, ter um status no grupo. É gostar do processo. Quem gosta do processo não larga. Não larga. Né? É entender, como o professor falou, o propósito, né? O porquê que eu entrei nessa modalidade, tá? Eu quero saúde, longevidade no esporte. Então, eu preciso ter paciência, né? Eu comecei agora, não dá para eu pedalar igual o Márcio, que já pedala há quantos anos? Há 30 anos? Não, 20, porque ele é novo ainda. Sim, o Márcio lá no pretérito, né, que andava, né? Exato, então não dá. Se eu comecei a pedalar agora, eu preciso ter todo um processo de ganho. Não dá para falar, mas por que fulano pedala a X watts ou, enfim, né? Como for se comparar, né? Respeitar o processo de cada um, o biotipo genético também de cada pessoa que tem, né? Uns têm uma facilidade maior, outro menor, depende de como foi feita a idade desse atleta e de como foi o passado dele, né? Se ele foi uma pessoa ativa ou se ele não foi uma pessoa ativa, é um processo um pouco mais lento. Como o professor falou sobre material, se você tem um poder aquisitivo, você pode comprar os melhores equipamentos, mas tendo em vista, você vai comprar uma bicicleta, você paga, eu ouvi muito isso quando eu comecei, você vai pagar muito mais caro numa bicicleta porque ela é meio quilo mais leve do que tem, sendo que você pode se alimentar e não tem uma nutrição adequada e você quer pagar mais caro numa bicicleta que é meio quilo mais leve, se você não se alimenta bem para poder emagrecer 2 quilos, se você se alimentasse adequadamente e treinasse constantemente com disciplina, que também essa perda de gordura te levaria ao invés de comprar o meio quilo a menos, né? Exato, você treinando e se alimentando, fazendo o básico bem feito. Gaste R$4.000 ou coma 2 pães franceses a menos, né? Exato, né? Que você conseguiria ter esse mesmo meio quilo, né? E é claro, e a compra de material, a gente não pode deixar de falar que a compra de material te motiva a você. Sim, e traz rendimento, fato, né? É fato. E qualquer coisa na vida, né? Que você compra novo, que você muda, você melhora, você autoestima muda, né? E acho que no ciclismo é isso. E para quem é ciclista, triatleta, o céu é o limite, né? Para investimento, né? A indústria está bem programada para isso. Continuará tendo demanda. Hoje a gente tem uma demanda que é mais moderna, que não é só a tecnologia da bicicleta, que é vestir o equipamento, né? Os wearables, e usar os dados para tomada de decisão. Então, parte da nossa aula também passa por isso e é uma nova tendência. É uma tendência que se aplica ao esporte de endurance e que se aplica a outros esportes competitivos também. Então, esse olhar é importante na nossa pós, aqui do Instituto Valorize, e na nossa conversa hoje, logo mais, ficarei orgulhoso de poder esclarecer as dúvidas. O pessoal vai interagir com a gente, né? E espero que venha também novidades aí, surpresinhas. Os alunos, Marcela, sempre trazem surpresas para a gente, sempre trazem novidades. Eu vim me formando com isso, não só academicamente, através dos meus alunos. É a boa e velha demanda, né? Exato. Que gera uma criatividade e uma necessidade da gente se reinventar, de aperfeiçoar.
Muito bom, pessoal. Adorei o bate-papo com o professor. Vou pedir para o Márcio deixar o contato, as redes sociais dele, para vocês acompanharem. E agora eu vou lá assistir a aulinha dele e aprender cada dia mais, porque ele dá show sempre. Obrigada, professor. Tá, meu contato, lá no Instagram, você acha informações no Lazari, que é o meu sobrenome primeiro, e o meu nome, Márcio, Lazari Márcio. E tem um site também, que é o Intervals, sem a letra O de intervalos, intervals.com.br. Lá tem informação sobre um curso, um programa de monitoramento, que também eu tenho tido uma boa aceitação aí do mercado, dos treinadores e dos atletas. Então tem essas duas indicações, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais do nosso curso, do Valorize, acesse o site. Valorize é fácil de chegar, após em Endurance, tá bom? Conhecer um pouco de todos os professores que lá estão. E por último agradecer aqui a produtora, HS, a Valorize, ao Sandro, a Mar. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.